Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Jason Isidio. Olá, Marquinhos! Olá, ouvintes! Vamos juntos cienciar! Bom, galera, hoje a gente está aqui para falar de um tema que eu e o Jason gostamos demais. A gente sempre se encontra, o assunto futebol vem à tona e o assunto genética também. E muitas vezes a gente junta as duas coisas, genética e o futebol, né? Porque a gente já fez um episódio aqui sobre ciência do esporte, né? Na temporada 1. E hoje, então, a gente vai falar de genética no futebol, com uma convidada muito especial que a gente trouxe hoje. Geis, apresenta a nossa convidada aí pra gente. Com toda certeza, Marquinhos. Prazer estar falando aqui contigo, recebendo uma super convidada no dia de hoje. Então, estará aqui conosco a Kathleen Yasmin de Almeida. A Kathleen é formada aqui em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Santa Catarina e está terminando aqui o seu mestrado em Biologia Celular do Desenvolvimento. Apresentaçãozinha geral dela, vou deixar ela falar um pouquinho mais especificamente aí sobre a trajetória dela, os títulos que ela tem, o trabalho que ela tem desenvolvido aqui na sua carreira acadêmica. Kathleen, seja bem-vinda, aí se apresenta, dá um oi para o pessoal. Oi, então, gente, queria agradecer o convite, um prazer estar aqui, muito obrigada, Marquinhos, Jason. Como o Jason falou, eu sou bióloga, estou terminando meu mestrado em Biologia Celular e do Desenvolvimento, ambos na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu trabalho, já vai fazer 4 anos com genética do esporte, mais especificamente com genética do futebol. E aí é o que a gente vai falar hoje, né? Sensacional, Kathleen, realmente, como o Marquinhos falou na introdução, são dois temas que a gente gosta bastante. O Marquinhos foi atleta, eu fui atleta também aí de futsal. O Marquinhos foi um pouco de tudo, jogador de futebol americano, futebol de campo, futsal, cara multifunções aí. Mas vamos lá, vamos começar então um pouquinho aqui, bater esse papo gostoso com a Kathleen. E, Kathleen, assim, em linhas gerais, o pessoal que vai ouvir esse episódio vai ver aqui a genética no futebol. Nossa, mas genética, genes, futebol. Então, conta aí pra gente o que você tem desenvolvido nesses últimos anos, como é que foi um pouco a sua rotina de trabalho, quais clubes de futebol que você trabalhou aí para matar a curiosidade da galera. Uhum. Tá, então, como vocês falaram, vocês sempre gostaram de esporte, né? Eu já ao contrário, não gostava. Ensino médio, eu era a última a ser escolhida na educação física, nunca gostei muito de praticar esportes, mas comecei a me envolver com genética, comecei a ler sobre genética do esporte, é uma coisa que eu, assim como provavelmente a maioria das pessoas que vão ouvir, nunca imaginaram assim que seria uma parte da ciência, né, estudar genética nos esportes, e fiquei fascinada sobre o assunto. Né? E falando mais especificamente, então, de como que é meu trabalho está muito atrelado com a minha pesquisa do mestrado, né? Também foi minha pesquisa durante a graduação, que está relacionado com entender como que são alguns genes, a relação deles com a performance dos atletas de futebol. Especificamente, meu trabalho é com atletas de futebol da Série A e B do Campeonato Brasileiro, aqui do estado de Santa Catarina, Paraná e do Rio Grande do Sul também. E, bom, existem alguns clubes que eu trabalho mais com uma maior rotina, que seria sempre que tem renovação do elenco, eles me chamam, a gente faz uma coleta sanguínea para fazer a identificação dos genes, né? E aí a gente faz outras medidas que eu posso explicar um pouquinho mais. Existem alguns clubes que eu faço uma visita mais pontual, então antes de começar o campeonato, eu faço a visita para fazer a coleta de sangue. E basicamente a gente faz essa coleta de sangue para identificar os genes que a gente tem como alvo, para ver quais variações esses atletas têm. E além disso, a gente vê outras medidas. Uma delas é a CK, que é uma proteína que se chama creatina quinase. Essa proteína ela está dentro das células. E aí, quando a gente sofre algum tipo de lesão celular, mais especificamente do músculo, a célula ela vai se romper
e essa enzima ela vai ser liberada na corrente sanguínea. E aí, a partir disso, a gente faz a medição, coleta um pouquinho de sangue do atleta, vê qual é a concentração dessa enzima, dessa proteína no sangue. E aí a gente vai ver se aquele atleta sofreu muita lesão depois de um jogo, por exemplo. E isso serve para muitas coisas. Tem clubes que eles não deixam os atletas jogar, dependendo do atleta, dependendo da concentração, não deixam ele jogar no próximo jogo, adapta também o treino entre os jogos. Então, é uma medida bem importante para a gente. E ela tem muita relação com a genética. Então, a gente já tem visto alguns trabalhos mostram que quanto maior a concentração, que essa concentração ela é influenciada por algumas variantes genéticas. Além dessa medida, a gente também faz o CMJ, que é Counter Movement Jumps, que é um teste que a gente faz com os atletas, que eles têm que pular, eles são instruídos a pular o mais alto que eles conseguirem, em cima de uma plataforma de contato. E aí essa plataforma ela vai indicar para a gente qual foi a altura do salto vertical, e vai indicar também, com isso a gente consegue ter uma medida de potência muscular dos atletas. Além disso, a gente também faz medição com GPS, então durante os jogos eles usam o GPS, né, no abdômen, aí vai ter ali a distância percorrida pelo atleta, vai ter velocidade máxima, velocidade média. A gente também faz alguns testes de sprint, o que é o sprint? Ele é quando o atleta está na inércia, ou ele está parado ou correndo em baixa velocidade, ele vai sair para uma alta velocidade, então aquela arrancada que ele faz, isso é o sprint. E ele é bem importante dentro do futebol, né? Muitas vezes ele é decisivo para o futebol, para um jogo. Então a gente faz vários testes da capacidade de sprint desses atletas. Então é basicamente essa rotina, assim, fazer essas medidas para depois a gente relacionar com os nossos resultados genéticos. Que sensacional, Kathleen. Eu estava pensando aqui enquanto você estava falando que tanto quanto o Geis, a gente gosta muito, né, de esporte desde sempre. Estava pensando na evolução da ciência do esporte. Assim, eu lembro quando década no início de 2000, Geis, porque a gente começou a acompanhar a NFL, né, como o Geis falou, joguei futebol americano, então acompanhava a Liga Americana ali, acompanho até hoje. E eu fiquei maravilhado quando eu soube que os caras tinham um Gatorade para cada atleta. Que eles viam qual era os sais que o atleta perdia e uma quantidade que fazia personalizado lá, um isotônico, né? Não fazer propaganda, que a gente não tem patrocínio aqui, né, Gês? E depois eles começaram a fazer testes ergonômicos, acho que é a palavra, né, para ver qual musculatura que esse atleta tem mais forte, mais frágil e tal, para trabalhar melhor e tal. E agora a gente já está num nível de mapear um gene, né, mapear gene para ver, né, a capacidade de recuperação, probabilidade de lesão. Então isso, para a gente que é apaixonado por futebol e por ciência, é uma coisa assim de encher os olhos mesmo, né? Kathleen, quando tu faz esse mapeamento, né, dessas variações genéticas, você mapeia um único gene, um gene específico desses atletas? Então, o meu trabalho, eu mapeei 2 genes. Um deles é o mais famoso, que se fala bastante, que é o ACTN3. Eu mapeei uma das variações desse gene, que é muito relacionada com a performance esportiva. E o que é esse gene? Ele codifica para uma proteína estrutural do músculo. E aí existe uma variação onde essa proteína ela pode não estar mais presente, ela vai ser mal feita, né? E daí ela não vai estar funcional. Então, o que tem se visto é que atletas que possuem essa variação, eles têm maior resistência muscular. E aí o músculo ele consegue contrair por mais tempo. E aí atletas que eles não têm essa variação, então eles têm essa proteína funcional, eles conseguem contrair o músculo mais rápido. E aí já fez a ligação direta com performance esportiva, né? Consegue contrair mais rápido, então consegue correr mais rápido. Consegue ter mais resistência, contrair por mais tempo, então tem mais consegue contrair por mais tempo, né? Consegue correr por mais tempo. Então, se fez essa ligação. Além desse gene, eu também estudo o ACE. O ACE, ele codifica para a proteína, que é a enzima conversora de angiotensina,
que tem se falado muito ultimamente, porque ela tem relação com o coronavírus, né? Então, o que eu vejo é uma variação onde essa proteína ela pode estar mais expressa e quando ela está mais expressa, ela tem mais quantidade dessa proteína, dessa enzima, o que acontece é que tem uma relação direta com mais vasoconstrição. Então, os vasos sanguíneos eles vão estar menores, com calibre menor, e aí isso vai ter uma relação com o atleta conseguir correr por mais tempo também, ter mais potência muscular. E aí, quando ela não está tão presente, quando ela está em concentrações menores, o atleta ele vai ter mais resistência muscular. Então, esses dois genes eles já são bem estudados em vários esportes. Já está bem estabelecido que eles têm uma relação com a performance esportiva. O que falta entender melhor é dentro do futebol. E, no geral, dentro de esportes que são esportes de equipe, né? E aí o futebol ele tem essa questão de ele ser um esporte heterogêneo, que quer dizer, ele é um esporte que ele demanda várias coisas diferentes. Então, ele pode demandar força e potência muscular, mas também pode demandar resistência. E isso pode estar muito ligado com as próprias posições táticas, né? Então, um atacante ele vai precisar ter mais força e potência muscular, mas um meio-campo ele vai atravessar grandes distâncias, ele vai precisar ter mais resistência. Então, a gente pretende fazer justamente essa ligação assim, das frequências dessas alterações genéticas com as posições táticas também. Outra coisa também é a questão da genética populacional atrás disso, porque, como eu disse, está bem estabelecido entre todos os esportes, está estabelecida essa relação com a performance esportiva, mas o que se vê é que existem particularidades dependendo da população. Então, população africana, população europeia, tem suas particularidades, e até uma coisa bem interessante quando a gente vai falar disso, que sempre surge essa história, é a questão dos jamaicanos, né? Da questão deles serem, assim, Bons grandes velocistas. destaques bons velocistas, grandes destaques dentro da maratona, da curta distância, e realmente eles apresentam essa característica genética para isso, para correrem mais rápido, e a justificativa que tem dado para isso é que eles vêm de países africanos que foram uma população africana que foi escravizada pela Inglaterra, e aí na época a Inglaterra ela mandava para a Jamaica as pessoas escravizadas que eram mais rebeldes, os que se revoltavam mais. Eles eram levados para a Jamaica. E eram viagens em navio que levavam dias de doença, era muita gente no navio, muita gente acabava morrendo no caminho, e só aqueles que sobreviviam iam lá, chegavam na Jamaica. E eles já eram um grupo seleto dos escravos, das pessoas escravizadas que eram já mais rebeldes, né? Que já conseguiam escapar mais e tudo mais. Então, meio que houve uma seleção ali, e aí a população jamaicana ela teve essas características. Claro que se misturou com os nativos que já tinha ali na Jamaica, né? E uma população que também teve influência espanhola. Mas, enfim, existe essa história, assim, essa justificativa por que os jamaicanos são tão bons velocistas. Eles já seriam, então, descendentes dessa população. E, claro que existe a questão cultural, né? A Jamaica é grande exportadora de velocistas, então isso já faz parte da cultura deles, né? Tem grande influência. As crianças já nascem, antes de caminhar, já estão correndo, porque tem muito forte na cultura deles, justamente porque é a oportunidade de ter uma educação melhor, de ter mais dinheiro, de poder ir para outros países. Tem essa questão cultural. É meio até parecido com o Brasil, né? Se a gente for pensar que aqui o futebol é uma questão identitária do Brasil, né? E para lá, a corrida é para eles, né? Mas enfim, o que eu estava falando, eu falo muito e eu acabo me perdendo, mas o que eu estava falando era justamente essa questão populacional, né? Tem muita influência, e por que isso é interessante? Porque o Brasil é uma população miscigenada. A gente tem influência africana, a gente tem influência europeia e nativa americana. E aí, como que isso funciona para os nossos atletas, né? Será que isso talvez, o porquê que o Brasil acaba se destacando no futebol?
Então, a gente pretende estudar mais ou menos isso. Então, uma das coisas que eu coleto também dos atletas é essa história de descendência, de onde eles são. E aí a gente tenta traçar dentro do Brasil uma questão geográfica, né? A gente consegue ver dentro do Brasil que tem, o sul do Brasil ele tem uma influência maior europeia, o nordeste do Brasil tem uma influência africana maior, norte vai para o nativo americano. Então, a gente tenta fazer essa ligação que talvez exista aqui para os nossos atletas e talvez seja até a explicação do porquê que o Brasil é tão bom no futebol. É um trabalho bem legal. Que legal. Geis, eu sei que você tem uma pergunta para a Kathleen, mas eu só queria fazer um comentário aqui breve, porque ela citou, né, a questão de a genética, talvez, por esse mapeamento de maior explosão muscular, maior resistência e tal, até ajudar na escolha da posição, né, tática ali do jogador. E a gente passou por isso quando lá em 2005 a gente começou o futebol americano aqui no estado e tal. Fui um dos primeiros caras a ser dirigente de time, fui da federação e tal. Por quê? Ninguém sabia. É diferente do futebol, o cara, não, eu sempre joguei, eu era zagueiro, eu era meio, eu era atacante, eu era goleiro. Futebol americano ninguém tinha jogado, né? Era um bando de marmanjo que nunca tinha jogado. E aí como é que você mapeava pela posição? Porque às vezes o cara queria jogar numa posição, mas ele não tinha o biotipo para aquilo. O futebol americano é muito heterogêneo no biotipo, né? Então você assim, esse aqui pelo biotipo, mais altinho, mais rapidinho, e escolhendo pela posição. Pelo biotipo, a posição, né? Imagina se a gente tivesse essa possibilidade da genética, né? O quanto ia facilitar esse trabalho. Mas, e aí, o quanto isso também não vai, né, Kathleen, no futuro, cada vez otimizar, porque não é só a afinidade que o cara tem com aquela posição, aquele papel no jogo, mas a genética dele, né? Pô, o quanto isso não vai melhorar o desempenho do esporte como um todo, né? Vai alcançar níveis absurdos, né? Sim, isso até é um extra que eu estou em andamento agora, não faz parte da minha pesquisa de mestrado, mas a gente está fazendo um questionário com os atletas para ver justamente isso, como que eles chegaram na posição que eles atuam profissionalmente, para saber se isso foi uma escolha, se isso veio desde lá, escolinha, se mudou na categoria de base, como é que aconteceu isso, para a gente ver se isso faz sentido talvez com a genética deles. É um trabalho que eu estou fazendo fora, mas eu acho bem interessante. Eu já me questionei muito esse direcionamento para as posições. Eu acho bem interessante. Goleiro é porque não sabia jogar, né, Jason? Um abraço para o Marcelo aí, que são nossos ouvintes, nossos goleiros da época da faculdade. Hein? Marquinhos, sensacional, concordo absolutamente contigo. Como é a evolução? A gente brinca com a nossa idade aqui, o Marquinhos sempre nos episódios. Eu vou confessar aqui que teve um professor na categoria de base, na escolinha, no futsal, que chegou uma vez para mim e falou, olha só, você não sabe correr. Eu falei, pô, como assim, né? Eu não sei correr, eu jogo futebol já desde criança e tal. E aí, o que era o teste que a gente fazia? Era tipo pisar assim como se fosse num pó branco e andar ou correr por cima de um papelão, assim, de papel. E aí ele ficava medindo ali a distância da passada, e se o pé estava torto e não sei o quê, e diz ele que a partir dali ele concluía um monte de coisa a respeito do nosso perfil. Então, realmente, é uma evolução absurda, assim, em questão de poucas décadas. Hoje a gente está aí, como a Kathleen bem colocou, no nível de ver o perfil genético de cada um dos atletas e alterar a posição deles no campo. Olha que sensacional, eu fico abismado como um amante assim, do esporte e especificamente do futebol mesmo. Lembrando aí para os nossos ouvintes que a Kathleen está contando aqui de vários temas que a gente já falou na primeira temporada, então, pessoal, como nós prometemos aqui na segunda temporada, a gente vai trazer agora umas super estrelas aqui, pessoas que fazem pesquisas muito interessantes e elas invariavelmente vão falar de DNA, de gene, de alelo. Então, a gente tem os episódios mais básicos lá na primeira temporada, dei uma voltadinha lá para tirar as dúvidas, tá? Então, eu vou fazer uma perguntinha aqui para a Kathleen, no sentido de que, quando ela ficou contando aqui um pouco a respeito do trabalho dela, o Marquinhos fez esse questionamento com o futebol americano, onde eles passaram por toda essa experiência de ter que recrutar
pessoas baseadas no biotipo, sem saber realmente, né? Porque realmente ninguém tinha tido ali uma categoria de base, uma escolinha e tal, em relação ao futebol americano. Eu fico pensando, Kathleen, se você acredita, assim, que de repente no futuro, ao invés da gente ter aí já uma categoria de base, ou o pai chegar ali com seu filho, eu quero que ele seja atacante, ou mesmo a criança, eu quero ser um zagueiro, ou eu quero ser goleiro. Será que de repente a gente vai virar para uma era no futuro aí super avançada de rendimento, onde a gente vai ter a genotipagem das crianças já ali quando ela é muito iniciante no esporte, e isso vai acabar definindo a vida dela. Você, segundo o teu DNA aqui, você pode ir para o futebol, mas vai ter que ser zagueiro. Ou você pode, de repente, sei lá, ir para o basquete, para o vôlei. Será que a gente vai virar para um momento desse, assim, onde vamos ter tantos dados de tantos genes diferentes que vai acabar definindo aí o segmento de uma pessoa em um determinado esporte? Uhum. Olha, eu não acho difícil acontecer isso, mas eu espero que não aconteça. Porque eu acho que a genética ela tem que ser levada como um meio de melhoramento do esporte, da performance individual, mas não como a resposta, né? Então, ela não é unicamente o motivo daquele atleta ser bom ou não. Então, eu acho que não é certo usar a genética para seleção, por exemplo, de atletas. Mas, para melhoramento do esporte, eu acho muito necessário, inclusive, não só a genética, mas todas as bases científicas que a gente vê no futebol. Mas eu espero que não seja usado para seleção, né? Essa questão de não usar para seleção, esse é um dos motivos que a gente tenta, dentro dessa parte da produção de ciência do esporte, da produção de artigos, de estudos, a gente tenta frisar, né, dentro dos trabalhos científicos, que a genética não é sozinha, né? Que existem muitas outras questões. Então, o próprio ambiente. Então, a gente tenta frisar isso nos trabalhos científicos justamente para evitar uma questão antiética no futuro. Então, eu espero que não seja utilizado. Então, Kathleen, a gente tem lá na primeira temporada um dos episódios dos meus episódios preferidos do Vencenciar, que é sobre eugenia, com o nosso amigo Bruno Anderson, Brunão aqui, que é historiador, que a gente fala, né, que esse mapeamento genético, ele tem uma questão ética envolvida que é muito perigosa, né? Porque uma coisa é você usar mapeamento genético de atletas que já são atletas para melhorar o desempenho. Outra coisa é você fazer uma seleção de atletas em cima de um mapeamento genético. Uhum. Né? Justamente isso. Então, tem uma implicação ética muito grande nisso, né? E a gente até, eu vou citar de novo aqui, sugerir um filme chamado Gattaca, a Experiência Genética, que é uma brincadeira com as bases, né? GA, TC e tal, as bases nitrogenadas lá do DNA, porque eles fazem basicamente isso, né? Uma seleção dos válidos e inválidos, né? Quem tem, né, uma bagagem genética, um genoma, né, perfeito ou não. Então, isso é bem complicado, né? Esse limite, né? É bem difícil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A ciência tem que tomar cuidado nisso. A ciência e a ética tem que estar juntas sempre, né? Porque, eticamente, isso pode ser um problema, pode se tornar um problema muito grande no futuro, né? Sim, esse filme é um bom exemplo, assim, do perigo que é, né? A gente validar ainda mais a genética e ser usada por uma questão, assim, de produção de superatletas. Já pensou num futuro desse? E até é uma preocupação, o próprio doping genético, nos últimos anos, tem sido uma preocupação, né? Que é utilizar a alteração genética como meio de melhoramento. Então, é uma questão bem complicada, de fato. Exatamente, até porque se fizer uma seleção, como o Jason perguntou ali, né? Se isso acontecer, não deixa de ser um tipo de eugenia, né, Jason? Um tipo de eugenia, uma seleção, né, em cima de uma bagagem genética, e é uma coisa bem, bem complicada. Kathleen, eu queria saber de ti o quanto tu acha, né? Qual é a margem de melhoria que esse tipo de investimento científico vai trazer para um time de futebol, um clube de futebol profissional? Qual é a margem de melhoria, né, que esse investimento em ciência vai trazer para esse clube? Uhum. Falando especificamente da genética, uma das coisas que a gente tenta bater na tecla é justamente o treinamento e a preparação individual do atleta. Então, nos casos tem alguns genes, algumas variantes
que realmente fazem com que o atleta seja mais predisposto a se lesionar. Então, ele se lesiona com mais frequência, acaba desenvolvendo lesão crônica. Muitos casos de atletas que são perdidos antes de chegar no profissional, e aí o time investe nas categorias de base e o atleta não consegue chegar no profissional porque se lesiona demais. Então, a questão de conhecer a genética do atleta e evitar esse tipo de situação é bem importante para o clube e para o atleta, né? Então, por exemplo, um atleta que se lesiona demais, porque ele tem características, vamos dizer, ele tem características de força e potência muscular, ele consegue correr muito rápido, mas ele acaba se lesionando muito. Então, desse atleta, a gente talvez seria melhor a gente não exigir demais nos treinos e deixar com que ele faça a sua performance no jogo e faça um treinamento diferenciado para ele, que não exija muito do músculo em si. Então, esse tipo de tática, eu acho que é muito importante, assim, dentro do clube, as comissões técnicas começarem a levar em consideração esse tipo de background genético, né, a característica genética do atleta, para evitar esse tipo de situação. A própria recuperação das lesões, ela pode ser individualizada e pode ser diferente de acordo com as variantes genéticas também. Tem atleta que se recupera diferente de acordo com a genética dele. E aí, no geral, sem ser só a genética, todos os dados científicos do futebol, eles são extremamente necessários. Então, as proteínas que eu falei, eu mencionei a CK, ela indica muito que o atleta se lesionou demais, então ele não tem condições de jogar no próximo jogo, porque ele vai desenvolver uma lesão crônica, tu vai perder esse atleta que tu investiu muito dinheiro. Então, é mais ou menos esse pensamento. A gente pode pegar e resumir o futebol como um esporte onde rola a bola, vai pro gol. Mas o futebol profissional, o futebol que funciona, ele tem que ter um pensamento por trás disso. E tem que levar em consideração a ciência por trás, né? Então, tem ciência dentro do futebol, ela tem que ser levada em consideração para se ter os melhores resultados. Marquinhos, que eu acho super interessante, que a gente já teve episódio aqui onde a gente conversou a respeito dos medicamentos específicos para cada perfil genético, a gente já falou aqui a respeito da educação específica para cada perfil genético, e hoje a gente está falando aqui de recuperação ou de treinamento específico para cada perfil genético. Me parece, meu querido amigo, que o futuro nos reserva aí muita personificação em todos os campos de trabalho, né? Essa coisa de colocar todo mundo no mesmo balaio aí e determinar alguma coisa, eu acho que vai ficar como sendo uma obra incompleta aí do século passado. Que a gente tem de padronizar, né, Jason? Padronizar tudo, né? Padronizar as pessoas. Ah, mas eu passei fome e consegui estudar, né? Tem gente que não vai conseguir, cara, né? Então, assim, necessidade de padronização, né? A gente está vendo cada vez mais que cada ser humano é único em todos os aspectos, inclusive geneticamente, né? É bem interessante. Muito legal saber que realmente existe toda essa ciência por trás do futebol. A pergunta do Marquinhos foi super interessante. Eu acredito que os clubes estão percebendo com certeza que isso dá um tipo de retorno no campo, que gera mais dinheiro, que daí dá mais retorno no campo, ou seja, a bola de neve cresce bastante, né? A gente tem acompanhado aí os clubes fazendo esse trabalho já, desenvolvendo esse tipo de trabalho, como a Kathleen contou aqui, então tem tido aumento de performance esportiva, e eu acho que a tendência realmente é que outros que ainda não fazem passarão a fazer, os que já fazem vão buscar melhores maneiras de melhorar isso mais ainda, contratar mais cientistas, pessoas que têm essa expertise como a Kathleen tem. E aí, Kathleen, então, eu queria deixar minha última pergunta aqui para ti, justamente relacionado a isso, a importância do seu enorme trabalho. Você está aí terminando o mestrado e já está engatilhando um doutorado externo, né, fora do país, pelo que a gente soube, e está com uma campanhazinha aí para o pessoal poder te ajudar. Conta aí para a gente um pouquinho, porque acho que nossos ouvintes, nós aí que gostamos bastante de futebol, desse tipo de trabalho que você desenvolve, de repente o pessoal pode aderir a essa campanha para que a Kathleen continue seus estudos, infelizmente não no Brasil, mas felizmente em um grande centro. Uhum. Então, o que aconteceu é que veio uma oportunidade de estudar genética do esporte no Japão. E por que o Japão? O Japão
isso tem uma particularidade minha, que é desde a graduação, começando a estudar genética, já me chamava muita atenção a população asiática, por meio que ser o pontinho fora da curva, quando comparado a outras populações, no sentido de ter suas particularidades, né, dentro da genética. E isso acontece também na ciência do esporte, né, na genética do esporte. A gente tem visto que tem muitos trabalhos saindo que mostram que a população asiática, ela tem, vamos dizer, tem uma variação genética que para outras populações ela indica uma melhor performance dentro da força e potência muscular. Aí, a população asiática, ela tem mostrado que é o contrário para eles. Aquela variação ali é para resistência. Então, tem umas questões assim que estão divergindo e isso me chamou muita atenção e me despertou esse interesse, né, de estudar a população asiática. E aí, nesse sentido, existem grandes pesquisadores lá no Japão. Tem um pesquisador fantástico que tem parcerias e contatos com o pessoal lá da Rússia, que é muito forte em genética do esporte, o pessoal lá da Itália também. E aí veio essa oportunidade de trabalhar nessa universidade, que é a Universidade de Educação Física de Esportes mais antiga do Japão, e é o berço de muitos medalhistas olímpicos do país. Inclusive, é muito bonito assim que a universidade ela tem um corredor gigantesco com fotos de alunos e ex-alunos que já foram medalhistas olímpicos. Então é sensacional, assim. É uma oportunidade sem igual trabalhar lá. Fui chamada por esse pesquisador para trabalhar na universidade, para ser uma pesquisadora por 1 ano da universidade e depois ingressar no meu doutorado. Aí o grande problema bom, foi feito convite, mas você vai ter que se bancar aqui, né? Não tem o que fazer. E aí eu sou de família pobre, não tenho condições de me bancar lá. Aí eu decidi criar essa vaquinha para quem pudesse me ajudar aí e ficar. Eu pretendo, com a vaquinha, com o dinheiro da vaquinha, passar os primeiros meses até eu conseguir me estabelecer e ter um emprego para continuar no país, né? Trabalhando lá com genética do esporte. Aí também tem essa possibilidade de trabalhar acontecendo as Olimpíadas de Tóquio, trabalhar com os atletas olímpicos, então é uma oportunidade sem igual, né? Aí estou com uma vaquinha, também fiz uma rifa com o pessoal do Avaí, que é um dos clubes que eu trabalho aqui em Santa Catarina. Eles me deram uma camisa autografada, e tem uma camisa do Avaí autografada sendo rifada também. E bom, é isso, né? No sentido de me ajudar a ir para lá e trabalhar. E meu intuito é aprender o máximo possível e trazer tudo para o Brasil para continuar fazendo pesquisa aqui também. Sensacional, Kathleen. Não, deixa aí a vaquinha, a rifa, como é que a gente pode acessar? A gente coloca no link depois na descrição do episódio aqui. Saindo daqui eu já vou contribuir aí para a rifa. Eu não sou havaiano, mas meu irmão é, então eu vou ver se ganha essa camisa para ele aí. Mas eu não sou Figueira também, tá, pessoal? Pessoal de Floripa aí, não sei, né? Eu torço pro Tigre, Criciúma, né? Então eu vou comprar a rifa aí para ver se ganha essa camisa e vou ajudar lá na vaquinha também, porque parabéns, tá, Kathleen? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por esse convite, porque com certeza não é para qualquer pessoa. E, mais uma vez, uma cientista brasileira nos orgulhando, né, Jason? É sensacional, né, Marquinhos? Eu não poderia descrever melhor esse tipo de oportunidade. Você está trabalhando numa cidade onde está sendo realizada a Olimpíada, numa universidade que tem medalhistas olímpicos, talvez mais que muitos países do mundo, né, somados. Então, é uma oportunidade ímpar, realmente. A Kathleen já é uma pessoa muito especialista no que ela faz, está há muitos anos aí na área e só vai ter a crescer tanto lá. Eu acho, ela fala, eu vou aprender lá e vou trazer tudo aqui para o Brasil, mas é difícil os caras deixarem pessoas assim voltar, né? Esses caras sabem separar muito bem o joio do trigo, vai lá, mostra o trabalho e realmente depois tem dificuldade para vir para o Brasil, porque pintam aí, se não a oportunidade de ficar lá com eles no Japão, de talvez estar em algum outro país, né, desenvolvendo esses trabalhos sensacionais. Isso aí. Bom, Kathleen, então eu só tenho a te agradecer a participação, te parabenizar mais uma vez, né? Está aí orgulhando a gente, porque, né, é uma brasileira indo trabalhar no exterior aí, vai dar certo, você vai conseguir, a gente
sabe que tem esse potencial e a gente vai dar um jeito aí, nossos ouvintes vão ajudar nessa parte financeira também, vai dar certo e logo você vai fazer com a gente um outro episódio lá do Japão, né, Jesus? A gente vai chamar ela para fazer um episódio lá na universidade, falar como está sendo a pesquisa. Tá, Kathleen? Obrigado. Obrigado, Jason. Obrigado, ouvintes. Obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito legal dividir um pouquinho do que eu tenho feito e do que é essa fascinante área, que é a genética do esporte. E, por favor, sempre que quiserem, estou à disposição para participar. E muito obrigada pelo convite mesmo. Valeu. Sensacional, Kathleen. Muito agradecido também pela tua presença aqui. Adorei a ideia, Marquinhos, fazer um segundo episódio mais específico com ela lá já no Japão, estabelecida, trabalhando lá, vai ser sensacional. Um grande abraço para vocês todos que nos ouvem aí e até o próximo episódio. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, @Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar@gmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.